Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Charce Júnior e Dr. Ludoig, na Revista Espírita, capítulo 14, Dissertações Espíritas, o Magnetismo e o Espiritismo Comparados. Nós vamos para a parte 2 desse texto, ou não, parte 2 foi ontem, hoje é a parte 3. Observação. A justeza das apreciações e a profundeza no novo ponto de vista que encerra essa comunicação a ninguém escapam. Embora desencarnado há bem pouco tempo, o Senhor Kinemante se revela logo de saída e sem a menor hesitação como um espírito de incontestável superioridade, tão logo desprendido da matéria que não parece haver deixado sobre ele qualquer traço. Ele desdobra suas faculdades com uma força notável que promete aos seus irmãos da terra mais um bom conselheiro. Os que pretendiam que o espiritismo se arrastava a par dos lugares comuns e das banalidades podem ver pelas questões que ele aborda há algum tempo se ele fica estacionário, e o verão ainda melhor à medida que lhes for permitido desenvolver as suas consequências. Entretanto, a bem dizer, ele não ensina nada de novo. Se estudados cuidadosamente os seus princípios constitutivos fundamentais, veremos que eles encerram o germe de tudo, mas esses germes só se podem desenvolver gradativamente, se nem todos florescem ao mesmo tempo. É que a extensão do círculo de suas atribuições não depende da vontade dos homens, mas da vontade dos espíritos, que regulam o grau de seus ensinamentos de acordo com a oportunidade. É em vão que os homens gostariam de antecipar-se sobre o tempo, pois eles não podem constranger a vontade dos espíritos que agem conforme as inspirações superiores e não se deixam levar pela impaciência dos encarnados. Se necessário, eles sabem tornar estéril essa impaciência. Assim, deixa-os agir. Fortifiquemo-nos no que eles ensinam e estejamos certos de que eles saberão, em tempo útil, fazer com que o Espiritismo dê o que ele tem que dar. Então, aqui fica aquela questão, né, que todo mundo levanta, né? Por que que não é dado ao homem saber tudo de uma vez? Por que que já não diz logo, né? Como que vai ser a vida futura? Qual vai ser o fim de cada vida, né, criada por Deus, cada espírito existente hoje? Onde é que ele vai chegar? Como é que vai ser a vida dele até lá? Por que que não é dado ao homem, então, saber o seu futuro? Porque mal o homem sabe das coisas que ele tem no presente e que ele vê com os olhos de encarnado. Que dirá você falar para ele coisas que os olhos de encarnado não vê. Se a gente fala de bactéria, de vírus, nós não precisamos de microscópio para isso, porque não dá para ver com os nossos olhos físicos. Então nós precisamos de aparelho para isso. E ainda vendo com o aparelho, muitas pessoas vão falar, não, imagina, isso daqui é algum detergente que eles jogaram na aguinha que está fazendo bolha. Tem pessoas que mesmo vendo, não crê. Então, é dado ao homem somente aquilo que ele vai acreditar. Não adianta falar coisas, dizer coisas aos homens que eles não acreditam. É jogar palavras ao vento, é perder tempo. Então, a espiritualidade não perde tempo. Ela ganha oportunidades. Cada vez que ela percebe que é um momento, ela entra e dá aquela brecha de conhecimento. Ela vai dando em doses pequenas, para que a gente possa ir compreendendo, degustando isso aos poucos e colocando esses conhecimentos de uma forma a agir em prol deles. Então nós não vamos ganhar total conhecimento da noite para o dia, nós vamos ganhar em doses pequenas, à medida que a gente seja preparado para receber esses conhecimentos. Imagina, eles estão falando isso no século XIX, em 1800 e uns quebradinhos. Imagina até hoje, 2024. Nós ainda não estamos preparados para a total verdade. Jesus, quando veio, ele já podia ter
colocado tudo. Jesus era perfeito, é um ser supremo. Ele podia ter chegado aqui e falado, olha gente, é pau, pedra é pedra, é assim, é assado e vamos lá, né? Para hoje, vamos. Ele podia querer acelerar o passo da humanidade. Afinal de contas, ele estava sacrificando a própria vida de encarnado para isso. Mas o que ele fez? Não, tudo tem o tempo de Deus. Tudo é na benevolência, é devagar, é na calma. Jesus não fez uma revolução, não colocou ninguém contra ninguém. Ele não acusou esse ou aquele, está certo ou está errado. Ele procurava fazer com que a gente refletisse sobre os nossos atos. Ele não chegou em ninguém e acusou, condenou. Ele chegava nas pessoas e falava, você acha que está agindo certo? É como quando a gente pega uma criança na escola e que ela bateu no coleguinha. A gente não chega lá e fala para a criança, olha, você bateu no teu colega, tá errado, para com isso, você machuca teu colega. Porque se você fizer isso, ele vai ficar assustado e não vai bater no colega porque ele está assustado, não porque ele entendeu o que aconteceu. Mas se você chegar naquela criança e falar para ele assim, tá certo, você bateu no teu coleguinha, ele te bateu primeiro, por que você fez isso com ele? Você sabe que se você bater nele pode doer? Se eu bater em você não dói? Então, se você bate nele também dói. Então, se você faz a criatura pensar, ela tem dentro do seu livre-arbítrio a escolha de entender ou não. Jesus não influenciou a gente de forma a tirar o nosso livre-arbítrio, ele fez a gente pensar. E quando ele chegou aqui e que ainda pegou um povo muito selvagem, Moisés já tinha acalmado um pouco a turma, mas ele veio ainda com um povo bem selvagem, né? Ainda existia a lei, olho por olho, dente por dente, aquela coisa toda. Ele falou, não, eu não vim destruir a lei, mas ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele veio com brandura. E quando ele trouxe isso para nós, ele falou assim, olha, ainda vai vir mais a terceira revelação, né? Ainda vai vir um consolador prometido, que seria o Espiritismo. E o Espiritismo, quando chegou nessa década, né, de 1800 e uns quebradinhos, que a cabeça não ajuda, não lembro qual foi a data exata, no século XIX, quando o Espiritismo vem, ele vem também em doses pequenas. Ele veio engatinhando. Ele não veio de uma vez, olha, chegou o Consolador prometido e agora nós vamos fazer a revolução. Todo mundo vai ficar santo da noite pro dia. Não é assim que a coisa funciona. É em doses pequenas, como até hoje ainda está tendo em doses pequenas. Se as pessoas querem realmente entender sobre o Espiritismo, se quiserem entender como é que funciona a sua vida de encarnado e desencarnado, se quer entender de onde veio, para onde vai, né, ter mais conhecimento sobre si, sobre o mundo, é em doses pequenas. Você não chega numa criança que está aprendendo a ler e escrever e ensina a raiz quadrada. Ela não vai entender. Ela mal entende como faz para pegar num lápis, que dirá fazer uma raiz quadrada. Então você tem que dar tempo ao tempo, tem que amadurecer, tem que esperar aos poucos a criatura buscar esse conhecimento e não jogar ele tudo de uma vez. Então o que ele está querendo dizer aqui é que o Espiritismo vai ser de fato um consolador, mas é em doses pequenas. Os espíritos poderiam chegar e derrubar tudo, né? As dúvidas nossas, acabar com todas as dúvidas de uma vez só. E olha que há dúvidas, hein? Porque cada um é um. Cada um tem um tipo de dúvida. Eles poderiam responder todas as perguntas e muito mais. Mas a gente está preparado para essas respostas? Será? Será que não seriam só palavras jogadas ao vento e a gente vai falar aqui, tudo louco, maluco? Imagina, isso daí não existe. Porque o nosso conhecimento não permite que a gente tenha aquilo como verdade ainda. Então, aos poucos, o Espiritismo foi se erguendo, essa bandeira foi se levantando, esse Consolador foi se aparecendo para as pessoas. E hoje, ele é responsável por uma série de pessoas que seguem o Espiritismo e que tem como o Consolador, como uma doutrina que balsamiza, né, as nossas dores, tira algumas dúvidas, incentiva para a vida futura. Já pensou a gente nascer, crescer e depois morrer? Acabou. O Espiritismo vem e fala, não, não é assim. A gente nasce, a gente cresce, a gente desenvolve, a gente desencarna, a gente encarna de novo
e a gente continua. Isso não balsamiza? Porque era tão complicado, pelo menos para mim sempre foi muito complicado enquanto católica que eu era, entender a morte. Falando, não faz sentido. Por que a gente se endivida tanto? Por que a gente briga com meio mundo, né? Para poder ter as nossas coisas, ter a nossa estabilidade, ter o respeito perante as pessoas, a gente ter a nossa dignidade, para chegar a um dado momento e vai lá Deus e tira tudo isso e fala, pronto, a brincadeira acabou, agora pode guardar todos os seus brinquedos e cai fora daqui. Não ia fazer sentido, nunca. Então, quando o Espiritismo entrou na minha vida, ele veio me trazer esses tipos de resposta. Fala, não, a brincadeira não acaba, ela continua. Só que é uma brincadeira mais séria, né? Não é só brincar, não. Vai ter aquele momento que você vai se responsabilizar por essas brincadeiras. Então, trata de ficar um pouquinho mais séria. Que a vida é maravilhosa, mas ela exige responsabilidade. Você tem responsabilidade sobre você, você tem responsabilidade sobre o comportamento que você tem diante das pessoas, você tem responsabilidade diante das pessoas de como elas se portam a você, como você influencia o comportamento do próximo. Então ele começa a mostrar pra gente que nós somos espíritos, que nós vamos nos desenvolver, ajudar pessoas a se desenvolver também, que isso exige da gente a seriedade, o conhecimento, a dedicação, tendo Jesus como nosso mestre, mas sabendo que nós somos espíritos errantes e que nós estamos evoluindo. E que para a evolução nós vamos ter que sempre buscar ensinamentos, conhecimentos novos, se dedicando. Tem gente que não quer entrar para a doutrina espírita de jeito nenhum. Por quê? Porque precisa estudar. Não é ninguém que vai fazer o milagre pela pessoa, a não ser ela mesma, através dos seus estudos. Não adianta procurar um centro espírita e falar, tira de mim tudo que é coisa ruim. Se eu não estiver fazendo a minha parte, não vai adiantar. Então, por isso que tem gente que não quer ser espírita, porque tem que estudar e tem que fazer a sua reforma íntima. O espiritismo, esse abençoado, consolador, ele vem para isso, para mostrar para a gente que tudo tem a sua hora e que nós vamos aos poucos degustando essa doutrina, esses ensinamentos que vão ficando em nós e vão nos tornando cada vez melhores, mas exige a responsabilidade.